Obrigada, Rodrigo, por participar de novo aqui com a gente na live da CIC. Você foi o nosso cobaia, você sabia? Que a primeira live que a gente fez no comecinho lá, bem quando começou a quarentena, a pandemia, você foi a nossa primeira live. Deu tão certo que virou tradição, viu? Foi muito legal, né, Simone? Foi no começo de tudo, né? No começo da pandemia Foi bem no comecinho. e no início das lives, né? E esse É. assunto político era um assunto muito questionado na época, ainda é muito questionado, né? Uhum. E a gente fez essa live e foi bastante interessante aí, né? Poder ajudar o Isso. pessoal um pouco aí com Naquela alguma época, informação. naquela época, a Paula tá dando um oizinho aí. Oi, Paula. Naquela época a gente achava que ia durar só um mês, né, Rodrigo? Pois E é, olhe lá. é o que eu estava pensando esses dias. Eu penso desde o início do ano, né? Começou bem, o Brasil bem, a economia decolando, as coisas indo bem, nós tínhamos um ano aí com um cenário otimista e as coisas foram acontecendo. E aí você via a notícia do coronavírus, aquela coisa toda, mas não pensava que primeiro ia chegar dessa É, forma que chegou aqui no Brasil e que que a nossa vida ia mudar como mudou, né? com Então, certeza. a coisa começou e a gente, não, vai ser uma semana, vai ser 15 dias, vai ser um mês, e hoje já tem 90 dias Para aproximadamente, e não mais, né? sabemos, acho que até mais um pouco, né? E não É, sabemos quando que isso vai voltar ao normal, né? Algumas cidades, em alguns estados, a vida voltou, o comércio já voltou, sobretudo aqui em São Paulo, a imposição está sendo mais rígida, né? Até porque o número de mortes e etc. aqui é maior. Mas fato sim. é, a vida de todo mundo mudou, né? A minha vida como advogado, a sua vida, a vida de todos os profissionais. E a realidade é, nós precisamos nos adequar a esse novo mundo, né? Esse novo normal. Sem dúvida alguma, essas mudanças vieram e o direito ele precisa acompanhar essas mudanças. Só que essas mudanças elas É. não acontecem de forma automática. Até o legislativo criar leis, até a jurisprudência, o judiciário produzir jurisprudência. Isso aí gera uma incerteza e gera uma insegurança jurídica muito grande. O que acontece hoje? O judiciário não, mas existe uma estabilidade muito grande em Tá. termos de decisões jurídicas, né? Então, eu tenho até alguns casos aqui do escritório, onde o mesmo tema foi tratado de uma maneira no tribunal e de outra forma tratado de forma contrária. Então, assim, Sei. o que a gente procura nesse momento, diante dessa instabilidade jurídica, né, é orientar sempre o diálogo, o acordo, e tentar sempre Bom negociar. senso, né? O bom senso. Bom senso acima de tudo. A primeira live eu usei essa palavra muitas vezes, É, não sei se você se lembra. Bom senso é a palavra de ordem, é tentar evitar briga no judiciário. O judiciário será a última trincheira para nós, porque como existe essa incerteza jurídica e não se sabe muito ao certo como ele vai tratar determinado tema, é importante tratar isso inicialmente no campo da amigável, extrajudicial, de uma forma em que haja acordos, né? Só que nós sabemos que nem sempre isso acontece. E eu vou até citar alguns exemplos aqui, sobretudo na área dos arquitetos, dos decoradores, que eles estão tá. passando, né? Por exemplo, tendo a obra sendo, muitas das vezes, interrompida ou proibida de continuar pelo síndico do condomínio, né? E Verdade. aí você tem uma briga aqui de princípios, primeiro o direito da propriedade, que é o direito do condômino fazer o que ele a reforma no apartamento dele, mas de outro lado tem a questão da saúde, da convivência, Claro. do sossego, do silêncio lá no condomínio, porque todos Sim. estão trancafiados, né? Todos E trabalhando aí home office, né? todo mundo home office. Imagina você estando É. de home office e um apartamento em cima quebrando inteiro. Mas de outro lado você tem uma pessoa que está dependendo daquele apartamento para morar, né? Não, e Então, também tem outra, e do outro lado, Rodrigo, desculpa te interromper aí. claro, Você tem a mão de obra que também está dependendo daquele dinheiro para sobreviver, porque nós trabalhamos com um segmento onde o pintor, o pedreiro, o encanador, eles recebem, eles trabalham, né, no dia a dia deles para pagar, trabalham no almoço para pagar o jantar, trabalham no jantar para pagar o café da manhã. E assim,
eles parando como uma outra parcela da população, eles não têm dinheiro para comer, né? Então, eles pedindo, pelo amor de Deus, para não parar a obra, para poder seguir o serviço deles, mas tem o lado da saúde, a questão da proteção, porque não adianta também ter o dinheiro para comer e, infelizmente, acontecer alguma coisa, pegar doença e acontecer algo pior. Então, fica Exatamente. realmente esse dilema, né? É aquela velha história. De um lado a economia, de outro lado a saúde, né? A gente não pode olhar eles de forma separada, eles são juntos. Até esses dias eu vi uma pessoa, não sei se foi o Guedes, que falou que é um pássaro, uma asa é a economia, outra asa é a saúde. Você não O pode pensar equilíbrio, de né? forma distinta. É lógico, tem que haver equilíbrio. Óbvio, tem que ter a saúde e tudo mais, mas do outro lado também tem que ter a economia, né? Lógico, com as medidas restritivas, com todas as orientações de saúde, higiene, etc. Mas a economia não pode parar, né? Então, pensando nos nossos clientes, aí, sobretudo o pessoal da construção civil, eles estão passando por situações muito complicadas. Porque, por exemplo, a minha área, sofri realmente. O fórum está fechado, não está tendo audiência, via de regra, mas eu consigo trabalhar home office como hoje eu estou em casa, consigo despachar, os processos eletrônicos eles estão tramitando normal. Agora, a obra não, a obra para, a obra não tem como seguir, né? Em que pese a construção civil não ter sido abrangida pela medida, né, de restritiva. Mas o que acontece? Os síndicos eles têm, sim, autonomia para restringir isso, né? Inclusive, teve um comunicado aí da prefeitura que deu total autonomia para os síndicos fazerem a flexibilização que bem entenderem em condomínio. Entendi. Eu tive aqui no escritório casos mais tranquilos, tá? Que síndicos não criaram maiores embaraços, e teve situações que os síndicos, ponto, não deixaram, e nós precisamos entrar com uma ação, certo? Tivemos êxitos em algumas ações, tá? E não tivemos êxitos em outras ações. Digo em liminar, né? Algumas liminares foram deferidas, outras indeferidas, subimos com agravo para o tribunal, conseguimos reverter algumas situações e outras não. Então, é aquilo que eu volto a falar. Existe uma incerteza jurídica, uma instabilidade jurídica, né? Em todos os campos, seja no direito civil, seja no direito do trabalho. Eu sei que tem algumas questões até de direito do trabalho aqui, que envolve questão de home office, hora extra, que também nós vamos abordar sobre isso. E também no direito do trabalho, a jurisprudência ainda não está consolidada, entendeu? Então, o momento é de muita incerteza. Mas, de todo modo, Simone, nós temos que seguir a vida, né? Não podemos parar e temos que seguir e, na medida do possível, voltar à normalidade, né? Uhum. Rodrigo, eu falo assim, por uma situação assim particular que aconteceu comigo, eu tive obras que eu não precisei parar, porque eu tive obras que uma era comercial, outra era em condomínio de casa, então eles não precisaram parar. Eu consegui tocar à distância, né? Então eu fiquei cumprindo a quarentena e fazendo gerenciamento, acompanhamento à distância. Porém, a gente fica com aquela sensação de consciência pesada, assim, poxa, eu tô aqui protegida, e o pessoal Exato. está lá, mas ao mesmo tempo, sempre eu queria que até você pudesse exemplificar assim, o que a gente poderia fazer para poder esclarecer para o pessoal que é mais simples mesmo as questões de proteção. Então, por exemplo, colocar placa nas obras, fazer. Eu tenho uma colega arquiteta que ela está levando termômetro na obra. Ela fala assim: olha, não pode entrar ninguém sem medir a temperatura, fornecer as máscaras para o pessoal, fornecer álcool gel, fornecer um kit segurança, o kit higiene, que às vezes eles acabam não usando, não tendo, porque custa, né? Não tem jeito. Então, tudo que a gente puder oferecer para a equipe de obra, a gente oferece. Apesar que, assim, a gente, mesmo estando presencialmente, vira as costas, eles fazem tudo errado, né? É muito Sem dúvida, complicado. O sem que você dúvida. orienta aí para a gente nesse sentido? Inclusive, a Justiça do Trabalho, né, o direito trabalhista vê essas questões até com o EPI, né, que é aquele equipamento obrigatório, né. Então, assim, o que acontece? A orientação, a primeira coisa que a gente tem que entender, qual que é o papel do arquiteto na obra? Que muitas pessoas confundem. O arquiteto, ele contratou o empreiteiro ou o arquiteto está apenas fazendo o gerenciamento, tá?
Sim. Inclusive, Simone, se você se recorda, nas inúmeras palestras que nós já fizemos, já tem um bom tempo, né? Eu sempre bato no pé, né? Bato no pé dos arquitetos para evitar ao máximo pegar a execução da obra, né? Como se fosse um empreiteiro. Melhor contratar uma construtora mesmo, né? Uma Exatamente. empresa Porque a partir do momento especializada, com certeza. a partir do momento que você é o executor da obra, as responsabilidades são outras, inclusive com os Sim. prestadores de serviço, tá? Quando você é contratado para gerenciar uma obra, o que, que acontece? O dono da obra vai contratar diretamente os profissionais e o dono da obra vai contratar diretamente o empreiteiro, inclusive o arquiteto. Então, assim, você diminui as suas responsabilidades, tá? Inclusive a trabalhista. Quanto a essa questão, primeira coisa é identificar, vai ser o contrato de execução de obra ou de gerenciamento. Mas, de todo modo, a orientação, disponibilizar, seja pelo cliente, orientar o cliente ou o próprio arquiteto, disponibilizar todas essas condições, né, de evitar a proliferação e a contaminação, como álcool em gel, máscara, né? E fiscalizar. Porque não adianta você colocar lá, Simone, e simplesmente deixar, porque esse funcionário talvez não vai usar. É igual o EPI numa grande empresa. Então, assim, há que fiscalizar aquela questão, sob pena, inclusive, de suspender e aplicar uma advertência e até tirar da obra, certo? Porque isso, Simone, pode ser enquadrado, inclusive, como um acidente de trabalho, tá? Essa questão aí de um funcionário ou o prestador de serviço pegar alguma doença na obra, no caso o Covid, ela pode sim ser entendida como doença de trabalho. Agora, nesse campo aí, também não existe nada muito concreto. Como que a Justiça do Trabalho vai lidar com isso, né? Se isso lá na frente o arquiteto vai ser responsabilizado ou não por algum problema, algum evento ali na saúde, ou se vai ser o dono da obra ou não. Mas, a princípio, a orientação é prevenir, né? A gente tem que prevenir. O seguro morreu de velho, né? Então, até que as coisas se concretizem na justiça e a gente tenha uma decisão de um lado ou de outro, o certo é prevenir. Então, primeira coisa, evitar, lógico que eu sei que é difícil, mas evitar colocar pessoas de risco, aquele grupo de risco na obra, né? Lógico. Isso eu acho que é uma Pessoas primeira acima dos situação. 60 anos, que tem alguma doença pré-existente. Uma doença pré-existente. Esse pessoal não evitar o máximo que esse pessoal esteja na obra, né? Proibir, né? Até proibir. Proibir. Segunda medida, disponibilizar todos esses itens aí, né, de medidas, enfim, álcool gel, máscara e etc., para justamente evitar a proliferação e a contaminação. Essa é uma segunda situação. Agora, se realmente se tornar inevitável e for necessário, é evidente que tem que tomar as medidas. Até você falou de termômetro, e realmente eu acho que é válido. Você pode ver que alguns shoppings aqui em São Paulo, né, acho que até que você comentou comigo, você entra, eles já estão medindo a sua temperatura. Shopping Guatemi, então, você tem um tapetinho na entrada, você passa, não chega a ser um túnel, mas você passa lá num sensor onde já tira a sua temperatura e você não pode entrar se você não tiver com a temperatura adequada, né? Assim como alguns prédios corporativos também você tem que medir a temperatura, além da máscara e do álcool gel. Não pode entrar sem máscara, não pode entrar sem o álcool gel também. Exatamente. Agora, essa questão é o seguinte, ela vai ser muito difícil de comprovar, sabe, Simone? Aonde que você pegou o vírus? Eu estava até discutindo isso com o fiscal do trabalho. Também é verdade, O pessoal que trabalha na saúde, como que você vai comprovar? Como que vai provar? Pegou na obra, né? É quase impossível, vai ser uma prova quase que impossível. Agora, se você pensar, o profissional de saúde, tá? O médico, o enfermeiro, aí realmente a chance dele ter contraído o coronavírus naquele ambiente de trabalho é muito grande. Agora, pensando no lado do empreiteiro, do funcionário lá da obra, do prestador de serviço, como ele vai fazer prova no registro do trabalho que ele pegou lá na obra, né? Então, em que pese existir uma possibilidade de isso ser levado à frente, eu acho muito remoto, até mesmo por causa dessa comprovação.
Mas eu acho que sempre válido, Simone, evitar, né? Evitar. Claro. Buscar selecionar quem tem melhores condições ali de saúde para poder continuar na obra. Digo isso, obviamente, dentro do possível, né? Dentro das condições. Até tem um fato aqui engraçado não, mas que interessante. Tem uma indústria, Simone, em Rio Verde, da cidade de Rio Verde, do interior de Goiás, que 300 funcionários estavam com Covid. É uma indústria de 300? 300. Mandaram Gente, eu fechar não a indústria acredito. toda. Que 300 horror! pessoas. Então, isso foi até notícia de jornal e tudo Meu mais. Deus! Então, Nunca ouvi falar um negócio desses, Rodrigo. De uma vez só. de uma vez só, é uma indústria muito grande, né? Agora eu não me lembro o nome da indústria, e ali a contaminação, e foi o que acontecendo. Eu sei que Que fizeram o teste horror, lá um dia gente. e teve 300 pessoas contaminadas. Acho que, salvo engano, no outro dia a indústria estava fechada, lógico, como que ia continuar com Tem que 300 ver pessoas. quantas. Se a indústria tem, sei lá, 100 mil funcionários, 300 é uma coisa. Se a empresa tem 500 funcionários, 300 é outra coisa, né? Exatamente. Então, nesse caso, você concorda comigo que fica muito fácil de comprovar que o funcionário pegou dentro da indústria, né? Agora, Verdade. no nosso caso aqui, eu acho um pouco remoto comprovar lá na frente, a chance muito remota de Entendi. comprovar lá na frente essa questão da doença, tá? Mas, bom, vamos voltar lá a alguns pontos que eu acho que é bastante interessante a gente passar aqui, né? Isso. As primeiras consequências que eu acho na vida de todos nós, e não diferente dos arquitetos, os contratos, né? Muitos contratos foram fechados exatamente antes da pandemia, né? Então, o Sim. que acontece? Contratos de execução continuada, onde você tinha prazos, e da noite para o dia veio a pandemia, veio a quarentena e veio as restrições impostas pelo governo. Então, obviamente, os síndicos de obra proibiram, e etc. Então, fica aquela indagação. Como é que ficam os prazos desses contratos, né? Afinal de Uhum. contas, os contratos eles são feitos para serem cumpridos e existem consequências ali. Então, obviamente, ali tem que haver o bom senso, né? Mas e quando não acontece o bom senso, e isso tem que cair no judiciário, nós temos algumas respostas a essas questões. Alguns institutos jurídicos que podem ajudar a resolver essa questão. Como a questão que está hoje muito falada, até por causa de tudo isso que está acontecendo, que é o caso fortuito e força maior, né? Em Certo. situações imprevisíveis ou até previsíveis, mas inevitáveis, né? Onde fica impossível ou quase impossível que aquela pessoa que está obrigada a emprestar o serviço em cumprir com aquela obrigação contratual, naquelas situações específicas, o direito diz o seguinte: olha, você não vai ser obrigado a pagar a multa, você não vai ser obrigado a pagar aquela imposição, aquela penalidade imposta no contrato, né? Existe outro instituto, que é o da teoria da imprevisão, né? Que em situações onde um contrato de prestação continuada, onde a prestação se torna excessivamente onerosa, né? E há um desequilíbrio econômico muito grande, em detrimento de questões pós-assinatura do contrato, né? Pode ser aplicado, Certo. pode ser feito o reequilíbrio econômico, o reequilíbrio do contrato pelo juiz, né? A revisão do contrato, Revisão. né? Entendi. Então, esses institutos, eles estão aí, existem há anos, muito tempo no direito, independente da pandemia ou não. Então, eu acredito que eles vão ser bastante usados em decisões, em questões aí que envolver prazos de obra, execuções de obra. Eu te confesso que nenhum cliente, nenhum arquiteto me procurou nesse Sim. sentido, de que o cliente estava exigindo ou obrigando que continuasse com a obra, etc. O que aconteceu aqui no escritório, que houve muita procura, sobretudo com questões sobretudo questões agora eu falhou aqui a memória, sobretudo questões Não, você como que eu estava falando falo? o que foi procurado no seu escritório, algumas situações, né, que você falou que Do não foi. condomínio. Do condomínio. Ah, no Sobretudo a parte condomínio. do Tá. condomínio. Então, assim, aqui no escritório está caindo uma enxurrada de procura de ações, onde o condomínio barrou a execução da obra.
Então, isso está tendo muito, tá? Outra situação que veio muito aqui no escritório é muitas pessoas devolvendo o imóvel para o proprietário, né? Questões de aluguel e não está conseguindo pagar, enfim, e também com medo de quanto tempo vai durar essa Infelizmente, pandemia. né? E essa questão do Zoom, né, desses trabalho remoto, reuniões, e a coisa está funcionando bem, né? Então, muitos Sim. optaram em devolver a sala comercial e houve uma procura bastante nesse sentido, tá? Alguns proprietários ou concordaram, conseguimos fazer alguns acordos, mas, inevitavelmente, em outras situações, foi necessário a propositura. Tivemos êxito, e outras situações também não tivemos êxito, né? E cai naquela situação da instabilidade aí, né? Agora, indo mais à frente, uma outra questão que tem se falado muito é sobre o projeto online, né? Eu não sei se você tem ouvido falar Bastante. bastante, né? Essa questão do... Inclusive, Rodrigo, eu lancei uma plataforma no meu escritório somente de projetos online. Bem no comecinho, não sei se você chegou a ver. Não. Porque já logo na primeira, segunda semana, eu senti um certo desespero falando aquela sensação que a gente fala brincando de cárcere privado, de prisão domiciliar, partindo do princípio que a gente não pode sair de casa. Então, como que você vai atender um cliente? Como que você vai numa reunião? A nossa única ferramenta realmente é a internet. Então, hoje, com a tecnologia, que ela nos ajuda muito, ela está aí para quem souber usar. E eu sou uma pessoa extremamente tecnológica, eu gosto bastante desses gadgets e tudo que tem aí eu vou atrás me informar. Então, eu já fui atrás de um parceiro, que é o Guilherme, que inclusive está no Diário do Arquiteto. Ele já tem uma plataforma que é o Decorador Net. Eles lançaram um produto novo chamado White Label. Eu lembrei disso na mesma hora, eu procurei e eu instituí dentro do meu escritório esse produto a mais. Então, hoje eu tenho uma plataforma para projetos online. Quanto tempo vai durar? Para sempre, porque tudo bem, eu vou voltar a atender presencialmente, só que eu vou usar essa ferramenta para, em paralelo, atender virtualmente, né? Tipo, as minhas reuniões com clientes eu estou fazendo todas pelo Zoom, FaceTime, eu estou fazendo todas pelo celular e pela plataforma Zoom. Quando voltar ao presencial, eu posso atender gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro, pelo online. Isso é uma coisa muito interessante, né? Veio para ficar, né? Eu acho que com essa quarentena, ela acelerou muito uma evolução tecnológica que iria ocorrer de toda maneira, Verdade. né? Eu Ela acho. acelerou isso aí, e ela veio para ficar. Essa questão do projeto online já tinha, antes da pandemia, alguns escritórios que já tinham esse sistema, né? Já Sim. existia o sistema de projeto online. Eu acho que, em relação à questão do gerenciamento da obra, vai ficar um pouco difícil. Até você falou que conseguiu evoluir bem aí no caso pontual. Mas eu acho muito difícil, porque o gerenciamento de obra é in loco, né? Você está junto com os prestadores, orientando. Mas você Mas vê o projeto... como que a necessidade faz a gente se virar, porque numa situação onde realmente foi bem no começo, assim, eu estava muito panicada, eu não saí absolutamente para nada de casa. Então, o pessoal ia me mandando vídeo, ia me mandando FaceTime, eu ia falando, olha, ajusta aqui, não é assim, não é assado. Então, eu consegui fazer 100% dessa obra, que era do zero, ela estava totalmente no piso, e aí eu fiz uma clínica inteira, o pessoal acompanhou aí virtualmente. Foi o triplo do trabalho, confesso, mas deu Imagina, certo. Então, mas deu de repente, a certo. gente acaba se acostumando com essa prática, se precisar também, né? Sem dúvida. Eu acho que depende muito do cliente, né, Simone? Que o gerenciamento de Aqui obra... o Luiz Renato está falando exatamente o que eu falei. Trabalhamos em triplo, mas vale a pena. Exatamente, É. Luciana. Grande abraço, Luciana. Eu acho que evoluiu. Agora, só que tem uma peculiaridade aí, Simone. Os contratos, eles têm que serem feitos de acordo com essa modalidade nova, tá? Até fica uma advertência aí, quem estiver aí na live, não adianta simplesmente pegar aquele contrato que você usa no dia a dia e trazer para essa realidade aqui do projeto online.
Entendi. Então, ficar atento a isso, porque existem alguns serviços, algumas formas de prestar esse serviço que não são as mesmas no físico, né? Até você pensar, né, o cliente vai ter que tirar a medida. Então, imagina, você tem o Gente, é cliente também verdade. É tem uma arriscado, tá obrigação. certo. Então, É, imagina o cliente que vai tirar a medida, o cliente que vai te passar as medidas. Então, a partir daquele momento, você pois vai é. fazer um projeto de acordo com as medidas fornecidas pelo cliente. Imagina na hora que você projetar, terminar o projeto, passar para os executores e em cima daquela Der medida errado. errada, ele É, fazer errado. De quem que é a responsabilidade? é. Né? Então, isso tem que tomar bastante cuidado, porque é um contrato mais específico, tá? Inclusive, Tá. quem tiver interesse, Simone, que nós temos já disponível o contrato aqui no Sim. escritório, e quem tiver interesse aí pode nos procurar. Eu ia te perguntar isso. A gente podia fazer uma adaptação do contrato existente para essa situação do pós-pandemia. Quer dizer, não é nem do pós, é do momento que a gente está passando agora, adaptando ao online, Exatamente. né? Exatamente. Acho uma Inclusive, ideia bacana. quem tiver na Rodrigo, live deixa eu te aí, perguntar. pode falar. Deixa eu te falar. Eu recebi algumas perguntinhas aqui do pessoal do DA. Ótimo. Eu vou te fazendo aqui, e aí eu não sei se tem alguma coisa que você já foi falando, que você já adiantou bastante. E depois aí, se você quiser ir vendo alguma coisa que o pessoal foi mandando durante a live, se também seja pertinente a nossa chamada aí de hoje, que é a questão das consequências jurídicas no pós-Covid, né? Vamos ver o que que a gente. Enquanto eu pego Exato. minhas perguntas, se você quiser ir dando uma olhadinha aí, vamos lá. Então, vamos ver o que que eu tenho aqui, olha. Relação das obras em condomínio, questão do direito civil versus o direito do síndico e do condomínio. Isso você já falou um pouquinho, né? Isso, é aquela situação. A primeira coisa, tentar diálogo com o síndico, tá? Tentar demonstrar necessidade, tentar adequar. Eu percebi que alguns síndicos deixam em determinados períodos a obra funcionar, Períodos. Alguém duas comentou horas isso, por que dia. estava deixando 2, 3 horas por dia, alguma coisa assim. Isso, 2 horas por dia e tal, e tentar negociar. Se não conseguir, aí, infelizmente, vai ter que ir para o judiciário. E cai naquela situação que eu te falei. Nós temos decisões favoráveis e não favoráveis. Tá? Mas aí não vai sobrar outra alternativa que não recorrer ao judiciário. Deixa eu te perguntar uma coisa, Rodrigo, que me ocorreu que teve um caso lá no grupo fechado do Diário do Arquiteto de uma pessoa comentando que o cliente estava exigindo que ele continuasse tocando a obra. Nesse caso, a pessoa pode fazer com que o cliente assine um documento, algum contrato que o cliente se responsabilize caso acontecesse alguma coisa? Poderia acontecer uma situação dessas ou não? A primeira coisa que tem que analisar é se houve a autorização ou não para continuar a obra no condomínio, né? Não, Se a obra partindo do princípio que o prédio tivesse liberado, né? Porque também, senão. se houve autorização do condomínio, Mas né? vamos supor que o profissional ele fala: não, eu estou cumprindo a quarentena, eu não vou sair de casa, eu moro com meus pais são um grupo de risco e eu vou. Mas aí o cliente vai lá e obriga, vamos E supor, né? obriga. Eu acho que é uma discussão boa, tá, Simone? Eu acho uma discussão boa. Não tem, a gente não tem uma resposta pronta. Olha, ela pode Quer dizer, inibir, é obrigar não uma pode discussão obrigar, boa. né? Eu acho assim, tem que haver o bom senso, né? Tem que haver o bom senso. Agora, se o cliente quiser, vamos dizer, rescindir o contrato, vou rescindir porque você não quer vir aqui na obra. Ah, Eu acho certo. que tem margem aí para a gente brigar no sentido até do caso fortuito e força maior. Veja bem, existe uma orientação até da OMS, dos órgãos governamentais, existe uma questão de saúde aí e Certo. você é de risco. Mas só que isso tem que ficar documentado, tá? Isso aí é interessante que isso fique documentado, seja por e-mail, seja pelo WhatsApp, deixar documentado e demonstrar essa situação, né? Porque se isso lá na frente virar um processo, e nós advogados vamos ter margem para discutir, não ter subsídios para discutir. É. Então, isso é uma situação. Agora, como termo de responsabilidade, eu não vejo assim, você pôr um termo, pedir para o cliente assinar o dono da obra, eu não vejo. Complicado, né? É complicado. É.
Aqui eu tô falando da ideia de alguém filmar. Ótima essa ideia de alguém filmar o cliente medindo. Ah, tá certo, né? É, Menos arriscado. menos arriscado, né? Vamos ver o que mais que eu tenho aqui de perguntas. Sobre manter o funcionário home office, como controlar, determinar as regras sem invasão de privacidade ou pleitear a hora extra. Ah, isso é interessante, porque realmente, com a questão do home office, a gente acaba trabalhando muito mais do que antes, né? Então, o cliente ele se sente no direito, às vezes, de te acionar 10 da noite, 11 da noite. E aí tem a Exatamente. questão das horas técnicas, como que você orienta a gente em relação a isso? Então, como é que funciona essa situação aí? Primeiro, eu acho que antes até da pandemia, que já existiu o fenômeno do WhatsApp, né? Que também é um fenômeno recente. Se você for pensar, o WhatsApp é É 2012, recente, 2013, é verdade. 2012 2013 que teve, né? E é Sim. recorrente, até nessas palestras que a gente faz, é recorrente esse questionamento dos arquitetos. Rodrigo, é sábado à noite e o cliente está me mandando mensagem no WhatsApp. O WhatsApp você tem aquela situação que você manda mensagem e vê que a pessoa está online, né? É. Então, é uma situação complicada. O que eu faço nos contratos, já que eu tenho aqui no escritório? Eu coloco os atendimentos serão em horários comerciais, né? Ah, Inclusive do WhatsApp. Inclusive do WhatsApp. Agora, óbvio, se você vai atender um médico, né? Um médico só pode ir em horários diferentes, à noite, ou horários que finais de semana, enfim. aham. Aí vai de você aceitar ou não contratar, né? Obviamente, você vai pôr mais valor aí nos seus honorários ou não. Mas tem que ficar no contrato essa questão, certo? Agora, em relação à hora técnica, pelo que eu entendi, essa pergunta é em relação, acho que a funcionário, não? Me parece que era essa a pergunta. E sobre Ah, manter funcionário certo, ó. home office. Sobre manter funcionário home office, tá certo? Como controlar ou determinar as regras sem invasão de privacidade ou pleitear hora extra? Isso mesmo. Exato. Então, assim, no campo do trabalho, qual que é a orientação? Primeira coisa, existem programas que você consegue controlar essas horas aí trabalhadas, tá? Agora, Certo. nessa questão de invasão, qual que seria o ideal, tá? O ideal, se pudesse. A empresa fornecer o computador da empresa, porque aí você não estaria invadindo Ah, a entendi. privacidade. A partir do momento que você começa, dentro do computador desse funcionário, a controlar e ter acesso a esse computador, aí cai nessa questão da privacidade, né? Tá. E o interessante também é que, como houve uma alteração no contrato de trabalho ali, ou na relação de trabalho, que uma hora era É. prestado fisicamente, agora está sendo prestado de forma telepresencial ou home office, que seja feito um novo contrato específico a essa modalidade. Nós sabemos que muitos escritórios não têm CLT, né? São Tá. mais um sistema aí de parceria ou de PJ-PJ, né? Então, primeiro é Sim. identificar se é um contrato de trabalho ou se é um contrato de relação civil, né? Entre prestadores de serviços. Mas eu acho adequado fazer um novo instrumento aí para ditar essas novas regras aí, né? Porque mudou. Tá. A questão agora é a forma como se dá essa prestação é diferente, né? Entendi. Bacana, Rodrigo. Aqui tem uma pergunta é o seguinte: queria saber se um cliente resolve, depois da obra pronta, projeto entregue, se ele resolve que ele teve prejuízo na obra. Essa pergunta não é muito do Covid, não. Não, mas não tem muito a ver com o Covid, Vamos ver. mas é Mas aí, interessante. assim, ó, o cliente, ele resolve, depois da obra pronta, projeto entregue, ele resolve que ele teve um prejuízo na obra e coloca um valor e o juiz aceita. Como pode se ele nem contratou o acompanhamento? Então, por exemplo, eu fiz o projeto para um cliente e eu não fiz o acompanhamento da obra. Aí ele vai, leva isso ao juiz e ele fala lá que ele teve um prejuízo de tanto e o juiz acata. Mas se o profissional nem acompanhou, como é que pode isso? Exato. Esse é um tema bastante quente, né? Que é da responsabilidade civil do arquiteto. Todos sempre vêm com muitas perguntas, muitos questionamentos, e aonde o problema está
tá em peso, né? Eu vou passar rapidamente aqui, vou tentar ser o mais breve possível. Tá. Como é que funciona a responsabilidade civil do arquiteto? De acordo com o artigo 14, parágrafo 4º do Código de Defesa do Consumidor, lá naquele parágrafo 4º diz o seguinte, que a responsabilidade dos prestadores de serviço autônomo, ela é subjetiva, tá? O que é esse subjetivo? Ele tem que demonstrar que houve culpa, tá? E o que é a culpa? A culpa é você agir com negligência, imprudência ou imperícia, tá? Então, não basta que tenha ocorrido um problema lá. Tem que se provar que houve contribuição, que há nexo causal, que há uma ligação entre o problema e o arquiteto, tá? Então, vamos voltar ao seu exemplo. Vamos dizer que o cliente fecha só o projeto, ok? E aí ele pega esse projeto e vai ou executar sozinho ou vai contratar uma empresa para fazer o gerenciamento disso aí. E no andar da obra, aconteceu um problema e esse problema aí vira um processo, tá? Então, como é que vai ficar as responsabilidades? Como é que funciona um processo para tratar desses assuntos? No meio do processo, vai ser nomeado um perito judicial, tá, Simone? Porque o juiz, ele não é entendedor dessa área. Especialista, né? Então, assim, é nomeado um perito judicial, que é um perito do juiz, que, de regra, ou é um engenheiro ou um arquiteto, e ele vai fazer o seguinte, ele vai analisar todo o processo, se possível vai em loco, na obra ou onde foi feita a reforma, e em cima disso ele vai emitir um laudo, tá? E depois do contraditório, ampla defesa, etc, vai vir uma sentença. Então, assim, eu acho difícil que isso ocorra sem que tenha a participação do arquiteto, porque o arquiteto ele tem que ser citado para o processo, né? Ele tem que aparecer no processo até para se defender, né? Sim. E nessas situações aí, não basta simplesmente alegar que teve um prejuízo e jogar na conta do arquiteto. Tem que provar que ele agiu com negligência, imprudência e imperícia, que é uma outra situação, Simone, que eu vejo de forma com bastante volume aqui no escritório. O arquiteto chega com vários questionamentos do cliente, que o cliente diz que ele vai ter que pagar o problema, porque ele é o arquiteto, ele que gerenciou a obra, mas só que a gente tem que fazer uma observação quanto a isso. O gerenciamento da obra, você não foi contratado para executar a obra, né? Você foi contratado para gerenciar esses prestadores de serviço. Sim. E os clientes, eu tenho percebido que eles têm confundido um pouco a figura do arquiteto nesse caso específico. Eles têm entendido que esses arquitetos, nesse tipo de trabalho de gerenciamento de obra, seriam como se fosse uma seguradora de carro, enfim, uma seguradora que assume o risco, né? Eu costumo citar esses exemplos. Então, assim, deu um problema, não, você é o gerenciador da obra, você tem que arcar com prejuízo. Mas veja bem, qual que é a ingerência ou qual que é a relação que você tem, às vezes, com o pintor ou com o marceneiro que fez uma questão errada ou que atrasou, né? Beleza, você tem que administrar, você tem que verificar a qualidade do serviço, você tem que acompanhar isso aí. Mas tem certas questões que fogem da sua competência, fogem da sua... Você tem que apontar aonde está o erro. Porém, exatamente. O papel do gerenciador, é exatamente isso. Ver a compatibilização da obra com o projeto, né? Indicar ou não prestadores, fazer planilhas, cotações, acompanhar essa evolução da obra. Agora, obviamente, ele tem uma certa responsabilidade, sim, se ele ficar omisso. Agora, se a coisa está indo mal, se ele está vendo que está mal, ele tem que entrar no meio, ele tem que reunir com o arquiteto, né? Com o cliente, ele tem que alertar o profissional, tem que buscar solucionar o problema. Mas buscar solucionar o problema não é pôr a mão no bolso e pagar, né? Então, o que acontece? Muito das vezes, o arquiteto se sente coagido, porque o cliente ameaça que vai no CAL, que vai processar, que vai no círculo dele de amizade vai falar mal dele, e ele absorve isso e fala, não, tudo bem, eu vou pagar e tal. Então, assim, isso tem que ficar muito claro para o arquiteto, até para ele poder argumentar com o cliente, tá? E outra situação, Simone, que eu sempre falo, no início da contratação, no início,
Deixar isso claro para o cliente. O cliente, Explicar, né? muito das vezes, Simone, ele age de má fé. Tá? É. Mas tem outras situações que realmente é por ignorância, ele não tem um conhecimento, talvez nunca trabalhou nunca teve uma obra na vida dele, e talvez ele acredite que até esses prestadores de serviço da obra sejam funcionários do arquiteto. Então, nesse caso, vale a pena explicar, olha, eu vou indicar ou não, mas não você, eu não sou responsável, você fique a critério seu de contratar os meus prestadores indicados ou não, mas deixar claro isso. E outra situação, Simone, eu tive uma experiência agora com uma cliente, obviamente que eu não vou falar o nome, e que, enfim, a pessoa foi acionada e, enfim, ela perdeu o processo, tá? E iniciou a fase de execução desse processo e um volume até significativo, e a pessoa tinha seguro de responsabilidade civil. O seguro foi e vai arcar com todo o problema. Então, gente, sempre que puder, faça esse seguro, tá? O seguro de responsabilidade civil. Isso é muito importante, porque nós podemos errar. Tá? Eu, como profissional, os arquitetos como Muito profissional, interessante isso que você falou. Seguro todos de responsabilidade civil. Exatamente. E isso é um sossego. É um Rodrigo, deixa eu sossego. esclarecer aqui. Tem gente que está entrando aqui. A Cici, uma amiga minha querida, que eu adoro, ela está perguntando se você é arquiteto ou se você é advogado. Então, deixa eu explicar que tem gente que não te conhece. O doutor Rodrigo, ele é advogado, só que ele atende muitos arquitetos e designers de interiores. Então, ele está Exato. acostumado aí com... ele Como está acostumado aí com o nosso segmento. Exatamente. Eu especializei nessa área, né, Simone? Isso. E já tem um tempo aí que a gente trabalha muito aqui no escritório com arquitetos, processos, a parte consultiva, a parte Inclusive, a contratual. sua irmã também, né? Trabalha aí na área, então você está bem acostumado a atender e você pega Exato, bastante cliente do Diário do exato. Arquiteto. Exato. E tem muitos clientes aí do DA, né? Que a gente Isso. ajuda, trabalha, parceiros. Um beijinho aí para a Cici, que eu adoro ela. Mas vamos continuar, que a gente tem só mais 15 minutinhos aqui. Vamos lá. Vamos lá. O que você estava vendo aqui? Vamos continuar com as perguntas? Vamos lá. E agora você sumiu da tela, Rodrigo. O que aconteceu? Ficou tudo preto aí? Não estou te vendo. Ah, apareceu de novo. Pronto. Bom, então vamos Falar continuar com as outras perguntas aí, aqui. né? Isso. Mas é que é muito importante esse tema que a gente estava falando, né? É um assunto muito importante. Isso aqui, ó, se algum pedreiro for diagnosticado com vírus, o arquiteto pode ser processado? Pode ter processo trabalhista? Isso você já falou para a gente, né? Isso, é a situação. É a primeira coisa, identificar. Primeiro, qual que é a relação do arquiteto com a obra? Ele está como executor da obra ou ele está como gerenciador de obra? Né? Isso vai mudar muitas responsabilidades. Mas é aquilo que eu falei, ainda está muito incerto, não se tem nada muito concreto da Justiça do Trabalho. Procurar evitar, né, fornecer as medidas protetivas e fiscalizar o uso disso aí, né? Selecionar os prestadores de serviço dentro do possível, né? Tirar aqueles de risco, maiores de idade, maiores de 60 anos, com doenças pré-existentes e, obviamente, controlar essa questão aí, né? Com o termômetro, enfim. Tá. Teve uma pessoa que ela pediu para perguntar, que foi, acho que até a pergunta da arquiteta Paula. Ela falou assim, de uma forma geral, quais são as principais medidas que temos que ter com os clientes? A gente está falando com os clientes para sermos espertas em relação depois do Covid. Eu acho que ela quis dizer assim, porque vai mudar, né, Rodrigo? O que você acha, de uma forma geral aí? Assim, eu acho que essa dica que eu dei agora sobre a responsabilidade civil é muito importante, sabe? Isso independe da pandemia ou não, tá? Porque, assim, dentro do escritório, Simone, eu trabalho em vários processos aí, defendendo arquitetos. A maioria dos problemas são em relação a prazos, tá? E responsabilidade civil.
E na maioria, 90%, está lá no gerenciamento de obra. Tá? Então, assim, procurar fazer um bom contrato. Já vi N arquitetos, decoradores, enfim, usando só proposta. Aquela proposta muito vazia, muito vaga, não estabelecendo regras nem nada, e nem prazos. Então, assim, primeira coisa, ter um bom contrato. Eu acho que isso é fundamental, com ou sem pandemia. Isso é inevitável. Um bom diálogo, uma boa conversa com o cliente no início da contratação. Tá? Eu acho que, assim, no ímpeto de fechar o negócio, às vezes a gente passa correndo e negligencia algumas questões. Tá? Eu sei como é que é, porque eu também sou prestador de serviço. Mas é importante explicar para o cliente quem que ele está contratando. Ele não está contratando uma empreiteira, ele não está contratando uma construtora. Ele está contratando um arquiteto que vai fazer um gerenciamento de uma obra, que vai fazer um projeto. Né? Definir, explicar que isso tem prazos, que existem interferências externas, que existem prestadores de serviços, que obra é problema. É outra coisa que tem que falar, obra é problema. Com vocês, vai ter problema. Isso é inevitável. Agora, vocês estão lá justamente para tentar resolver esses problemas e não, obviamente... imagina, se contratando profissional já é problemático, imagina fazer sozinho, né? Imagina fazer sozinho. E tem gente doida que não vai fazer sozinho, né, Simone? Imagina. É nessas horas que o arquiteto tem todo o valor, né? Porque a obra não é brincadeira, a obra não é bolinho, a obra é problema. Então, até perguntando aqui se a pessoa, como que faz para documentar isso para se eximir da responsabilidade? No contrato, né? No próprio contrato, de repente. Não, o próprio contrato. É óbvio que existem questões tácitas aí que não precisa nem estar no contrato, tá? A legislação não precisa estar no contrato, mas eu acho que é importante estar essas cláusulas, ter essas cláusulas no contrato. Inclusive, nos contratos que nós fornecemos aqui no escritório, tem essa cláusula de responsabilidade civil, tá? Que deixa claro isso para o cliente, que exatamente tudo que eu estou falando, sobre a responsabilidade, até onde que vai a responsabilidade. E isso é importante, isso é importante. Então, assim, tem que ter essas informações no contrato. Quer mandar proposta? Show, manda a proposta. Ela é importante, mas a proposta precisa se vender ali, por valor, o que vai incluir ou não no escopo. Isso é uma coisa que você fala muito nas palestras, né, Rodrigo? A diferença da proposta e do contrato, né? Exato. Existe diferença. E tem muitos que usam aquele, no final, assim, de acordo. Então, assim, de acordo, essa proposta se torna um contrato. Não se torna um contrato. Ele não é um contrato. Até porque não tem testemunha, não tem nada dessas questões, não né? tem a testemunha, e não tem os requisitos de um contrato, né? Então, tem que ter, independente de pandemia ou não, tá? Independente de pandemia ou não. Certo. Tem mais uma pergunta aqui que não é também de Covid, mas se você quiser falar, a gente tem mais 10 minutinhos, que é a questão da terceirização de projetos. Que a arquiteta está falando, foi até a Adriana Fontana, ela falou que parece que mudou a lei em relação à terceirização dos projetos, mudou a lei e que hoje os empresários estão mais protegidos. Não sei se você está sabendo de alguma coisa disso. Então, por exemplo, se a gente terceiriza uma pessoa que faz um projeto executivo ou que faz um 3D, e eventualmente essa pessoa age de má fé e ela divulga esse projeto como sendo dela, como se fosse dela. Existe alguma lei que nos protege em relação a isso? Essa é uma totalmente do tema aí do Covid, né? Mas não, mas é importante, é importante. Isso aí é questão de direito autoral, tá? Direito autoral, tá. O que acontece? Você pode contratar um profissional para fazer, seja lá um projeto 3D ou até um projeto, enfim. Só que tem bem que comum isso, né? Muito, muito comum. Agora, o que é importante colocar isso? Justamente os direitos autorais, né? Certo. Especificar essa questão aí,
que, obviamente, você terá o direito de usar isso e ter o uso dos direitos autorais e tudo mais. Mas isso é importante ter no contrato, sobretudo essa questão de direito autoral aí, tá? Porque o que pode acontecer? O arquiteto fecha com outro arquiteto, pega o projeto e o que produziu está postando no portfólio dele, está postando no Instagram e tudo mais. Não, Só que as pessoas são muito loucas, que infelizmente isso acontece, viu? A gente acha que nunca vai acontecer, mas acontece. acontece. E pior que É, acontece. Então, assim, é importante colocar essa questão aí. Inclusive, Simone, pegando uma deixa aí, como é, tem muitos escritórios que têm prestadores de serviços, né, que não CLT, é muito importante nesse contrato, se tiver contrato, ter um item de confidencialidade, tá? Já aconteceu situações aqui de clientes que a pessoa formou na faculdade, recém-formada, começou a fazer estágio lá, tá? E tá. saiu do escritório e foi montar o escritório dela, né? E essa arquiteta, né, que no caso contratou essa outra arquiteta recém-formada, tinha lá mais seus 30, 40 anos de estrada e tinha um portfólio maravilhoso. E tinha um projeto dela de uma cobertura de 3 andares no Itaí, uma coisa assim absurda, né? Sei. E essas arquitetas recém-formadas pegou esse projeto e começou a postar no portfólio delas, inclusive vendendo isso para os clientes, né? Nossa, Bom, essa que arquiteta loucura. teve ciência disso, e aí nos contratou e, obviamente, nós acionamos esses outros arquitetos lá. Então, assim, é importante ter essa cláusula de confidencialidade, tá? Todo prestador de serviço que entra no seu escritório, é importante ter esse termo de confidencialidade. Ou seja, todas as informações que foram adquiridas dentro do escritório ou através do escritório, ela não pode reprisar, ela não pode passar para frente. Então, isso é uma situação que vale a pena a gente insistir nisso. Boa dica, Rodrigo. Muito legal. Bacana. Olha, já estamos indo para o finalzinho da nossa live, falta só uns 6 minutinhos. Se você quiser dar aí um apanhado geral, dar umas Legal, dicas assim, para o pessoal para finalizar, fica à vontade. legal. Eu acho que assim, as questões que os arquitetos foram mais afetados. Questão de obra, né? É a questão do condomínio. Então, se tiver algum problema, tentar negociar, tentar conversar com o síndico. Tá? Com um cliente específico, contratos, prazos e tudo mais. Isso aí tem que tentar negociar. E se não conseguirem uma negociação, tem jeito no direito, tem jeito de a gente acionar isso e com institutos do direito, como caso fortuito e força maior, teoria da imprevisão e tudo mais, né? No mais, projeto online. Vai fazer projeto online, vai adotar isso no seu escritório, bacana, legal. Mas que faça um contrato específico. Ele não é o mesmo contrato que se usava lá atrás, tá? Isso é Tá. uma Vamos outra. atualizar então aí os contratos. Isso. E já pegando outras dicas aqui, que não tem muito a ver com a pandemia, mas que é interessante, né? A questão da responsabilidade civil, que eu falei, que é exatamente até onde vai a responsabilidade civil. Sempre explicar para o cliente quais são as suas reais obrigações e quais são as suas reais funções no contrato de gerenciamento, deixar claro isso para o cliente, tá? Obviamente, ter um bom contrato. Quem quiser e não tem contrato, se quiser, pode me procurar, né? Como eu disse, eu sou especializado nessa área. Isso. E Eu estava pensando aqui, Rodrigo, se tem alguém do Diário do Arquiteto que ainda não te conhece, mas caso, porque você é muito famoso lá, viu? Caso tenha alguém que esteja aqui acompanhando a nossa live, porque a live é aberta, né? Então, tem gente que não faz parte do grupo e que queira entrar em contato com o Dr. Rodrigo, lá no nosso post que está no feed de hoje do Instagram do Diário do Arquiteto, eu vou deixar o seu contato, seu telefone de contato. E a pessoa pode entrar em contato com você, até porque o Dr. Rodrigo, para quem não sabe também, além de atender maravilhosamente, já me livrou de cada situação, né, Rodrigo? pois é. Graças a Deus deu tudo certo, ganhou aí todas as causas.
atende minha família também e vários amigos do Diário do Arquiteto. Tem um pacote de contratos, né, Rodrigo? Que é um pacote que tem mais de 10 tipos diferentes de contrato, e agora você estava falando de fazer o contrato online. Estão perguntando se É, você tem Instagram. Eu vou colocar seu Instagram também lá na fotinho do feed, se legal, você quiser legal. falar aqui também, tá bom? Tá, o meu Instagram é Rodrigo Carvalho B de bola, tá? Inclusive lá tem meu telefone, site, e-mail, todos os meus contatos. É aberto, todo mundo pode acessar. E será um prazer aí. Eu sei que nessa época aí as consultas estão sendo feitas online. Quem quiser tirar alguma consulta, tirar alguma dúvida, fique à vontade, tá? Em relação aos contratos, é isso que você disse, Simone. Nós temos vários contratos que foram feitos e são mês a mês atualizado, né? E também temos esse contrato específico aí, que será o contrato para o projeto online, com as especificidades dele, né? E quem tiver interesse aí, será um prazer aí poder atendê-los. Aí estou pedindo para eu contar aqui um dos casos, mas não dá tempo. Eu queria agradecer a 6C também, que nos proporciona esse espaço de quintas-feiras. Toda quinta-feira, às 16 horas, a gente tem as nossas lives levando conteúdo, informação. Tem sido muito produtivo. E agora a gente também começou com palestras via plataforma Zoom. Então, a 6C, ela faz contato com o fornecedor. Então, a gente já teve com a Sanitrite. Agora a gente vai ter semana que vem, terça-feira que vem, com a Porto Belo. Ó, a Solange, gerente da Loja da Brasil, que é uma super parceirona e querida, está nos acompanhando. E aí a gente está implementando esses eventos virtuais, porque já que a gente não pode fazer evento presencial, a gente está fazendo agora os eventos virtuais. E aí a live a gente fala com muita gente, mas só aparece nós dois aqui, né, Rodrigo? Exato. Mas a plataforma Azul vai ser muito legal, porque a gente consegue colocar até 60, vai até 100 pessoas, mas a gente só fez uma vez, a próxima vai ser na terça. Eu já vou divulgar aqui para todo mundo. Mas, Rodrigo, super obrigada. Conforme for aí, se durar mais tempo a nossa quarentena, a gente vai fazer mais uma vez uma live, Com que eu certeza, adoro fazer Simone. live com você. É super Sempre, esclarecedora mesmo. sempre que precisar, estou à disposição. É Tá sempre um ótimo. prazer. Muito obrigada mais uma vez. Tá, Tchau, joia. Um gente. beijo. Tchau, tchau. Até Tchau, mais. tchau.